Olá, meus companheiros de estudo bíblico, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos mais uma vez a um novo vídeo. No vídeo passado nós falamos a respeito de doutrinas e costumes. Ali nós fizemos o básico sobre a diferença entre doutrinas e costumes. Vocês devem ter visto isso. Hoje nós vamos então falar a respeito de doutrinas. Vamos lá então. Bom, nós começamos aqui pelo original, que é o idioma grego, né? O que é doutrina? Então nós vemos aqui, significa ensino. Então o ensino é a doutrina. E segundo aqui fala mais assim a respeito dos cristãos. Veja, nas assembleias religiosas dos cristãos, fazer uso do discurso como meio de ensinar em distinção de outros modos de falar em público. Ou seja, seria nas assembleias cristãs falar das coisas de Deus, né? Falar das escrituras, e, enfim, ensinar aqueles que estavam ouvindo então esse sermão, mas de uma maneira distinta. Por quê? Porque não é um ensino como uma escola secular, ensinar geografia e história e matemática e outras coisas. É ensinar coisas espirituais, percebe? Então, no caso, doutrina, na realidade, devia ser ensino. Para os cristãos, então, no caso, seria o conjunto de ensinos vindos de Deus. Seria o conjunto de todo ensino de Deus para o nosso proveito espiritual. Certo? Com base aqui, nós vamos ver os modos de doutrinas. Doutrina não é uma coisa simplesmente assim. Veja bem, existem 3 formas, é tudo básico, né? Não vai ser aprofundado as coisas. É o básico que é o suficiente para nós saber distinguir uma coisa de outra. Então, existem 3 formas, no caso básica, né, de doutrina, que são doutrinas de Deus, doutrinas de homens e doutrinas de demônios. Você veja que nesse pacote de doutrinas, nós vimos 3 formas. A Bíblia nos traz as doutrinas de Deus, santas, e traz as doutrinas de homens e de demônios, que são doutrinas delitérias. Então, essas doutrinas de homens e demônios estão nas Sagradas Escrituras, mas são doutrinas para nos alertar. Como diz assim, para nós deixar esperto, né? Então, vamos ver hoje sobre a doutrina de Deus. Veja que na doutrina de Deus nós encontramos a própria doutrina de Deus, doutrina de Cristo e doutrina dos apóstolos. A gente, esmiuçando isso aqui, nós vamos ver que as doutrinas de Deus, o que é a doutrina? Ensinamento, é um conjunto de ensinamentos. Então, na Bíblia toda nós encontramos as doutrinas de Deus, os ensinamentos de Deus. Mas com algumas diferenças no seguinte aspecto. Por exemplo, para Israel não sabia de Jesus. Aquele povo que saiu lá do Egito, que andou no deserto, até o nascimento de Cristo, não sabia que Cristo existia, que Jesus era o Filho de Deus e tudo mais. Então daí veio as doutrinas de Cristo, Jesus, o próprio Senhor Jesus, né? Então se manifestando a nação de Israel e mostrando quem ele era na realidade, através de sinais, de milagres e da sua pregação, né? Pregação do reino. O reino começou a ser pregado por João Batista. Na antiguidade, lá no Antigo Testamento, lá no Jesus Cristo, nós vemos ele simbolizado. Ele existia lá, mas como um símbolo, como símbolos, como figuras, como sombras,
né? Por exemplo, aqueles cordeiros que eram imolados ali em sacrifícios, ali naqueles altares ali, no templo, no tabernáculo, simbolizavam Jesus, né? Aqueles sacrifícios simbolizavam o sangue daqueles cordeiros, simbolizavam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João Batista me anunciava. Então, essa versão doutrina de Deus, por exemplo, daqui apontavam para Jesus. Jesus é o centro de toda a Bíblia. Então, aquelas doutrinas do Antigo Testamento apontavam para Jesus. Quando Jesus veio, então, ele se manifestou mostrando o cumprimento das profecias e daquele sacrifício que eram feitos no Antigo Testamento, né, se cumprindo nele, em Cristo. E depois nós temos a doutrina dos apóstolos, que é aquilo que os apóstolos, então, eles continuaram com o ministério de Jesus. Jesus e os apóstolos são o fundamento da igreja. E veja que Jesus, a igreja, ela nasceu do sangue de Jesus, a partir, né, do sangue de Jesus. Só que ela foi manifesta só lá no Pentecostes. Então, por causa disso, veja que Jesus praticamente ele não pregou quase nada a respeito da igreja. Ele pregou mais, o seu ensinamento foi para Israel, para a nação de Israel. E os seus ensinamentos, a sua doutrina para a igreja, ele passou para os apóstolos pregarem. Percebe? Ele revelou. Naquele tempo não tinha as escrituras a respeito do Novo Testamento, né? Então ele revelou, o próprio Jesus revelou, principalmente para o apóstolo Paulo, a respeito da igreja e o mais dali para frente. Então nós vimos a doutrina de Deus, né? Lá no Antigo Testamento, ela já apontava para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus se revelou, mostrando que ele era o Messias, enviado por Deus, o Pai. E depois os apóstolos, então, pregaram dali de Jesus para frente, ou praticamente o mesmo tema, de maneira diferente e para nação diferente. A nação de Israel e a igreja, que é um outro povo, né? Outro negócio que a doutrina de Deus também nós devemos entender, que é o ensinamento também a respeito da pessoa de Deus. Quem é Deus? A doutrina de Deus fala da sua onisciência, da sua onipresença, da sua onipotência, da sua natureza, da sua divindade e assim por diante. A doutrina de Cristo, além dos ensinamentos deles, do Senhor Jesus, do que ele falou, do que ele pregou, do que ele deixou para os apóstolos passar para nós, como que nós devemos de proceder o nosso dia a dia, ainda fala também quem é Jesus. Quem é o Senhor Jesus? Nos evangelhos ali nós vimos, né, a manifestação do Senhor Jesus sendo como um homem, o perfeito homem e o perfeito Deus. Percebe? Jesus Cristo 100% homem e 100% Deus. Nós vemos, principalmente no livro de João, nós vemos ali a respeito, as doutrinas a respeito de Jesus na sua pré-encarnação. Isso é quando ele existia lá na eternidade, antes de ele via nascer aqui como um homem. Depois também nós vimos o Jesus como filho do homem, né? Sendo filho de Deus, aqui na terra como um ser humano, perfeito ser humano, com todas as suas características de sentimentos. Jesus chorou, Jesus teve fome, Jesus teve sede. Enfim, Jesus foi um perfeito homem, perfeito, porque só ele foi perfeito como homem, como um ser humano. Então ele foi homem perfeito, mas foi homem. Enquanto que a demais da humanidade são seres humanos, mas são
imperfeitos, certo? E também a divindade de Cristo é plena nele como homem aqui. Então, essas são doutrinas que, as doutrinas que é? No caso da doutrina de Deus, ela é o ensinamento a respeito de quem é Deus, o Criador, onisciente, onipotente, onipresente, né? A doutrina de Cristo, quem é Cristo? O perfeito homem, o perfeito Deus, o Filho de Deus, e por aí vai. E também da doutrina dele, aquilo que ele deixou, o legado que ele deixou de ensinos, que ficou para nós, para a igreja hoje, e que ele ensinou para o povo de Israel. Só que para o povo de Israel ele ensinou diretamente, e para a igreja ele falava, a igreja no futuro, sobre esta pedra fundarei. Quer dizer, ainda não tinha fundado, ainda vou fundar a minha igreja, né? Então a igreja de Cristo, ela só foi fundada depois da morte do Senhor Jesus, e por isso ele não tinha como ele falar para a igreja, ele deixar de boca dele mesmo para a igreja. Então ele deixou para os apóstolos, e hoje nós temos a direção do Espírito Santo, que não vem trazer uma nova revelação para nós. O Espírito Santo nos revela a palavra de Deus através das Escrituras. Ou seja, nós estudamos as Escrituras, não entendemos nada, não compreendemos. Eu faz 33 anos que eu estudo as Escrituras e sei muito pouco sobre as Escrituras, mas eu nunca me preocupei em entender as Escrituras. Claro, queria saber, queria entender, mas tudo eu deixei no tempo do Senhor. Eu deixei no tempo do Senhor. Não adiantava eu me arrebentar de querer saber, porque se o Espírito Santo revelar comigo, não tem como. Então eu esperei no Senhor com paciência essa revelação e entendi que essa revelação hoje para nós, as revelações que o Espírito Santo nos revela, é aquilo que o Senhor Jesus deixou dito antes da sua paixão e morte. Quando ele falou para os seus discípulos, né, que ele ia voltar para o céu, ia voltar para o Pai, mas que não deixava os seus órfãos, e que ele ia voltar, e também antes da sua volta que ele ia enviar o Espírito Santo Consolador, e falou, o Espírito Santo ia conduzir os seus escolhidos em toda a verdade. E depois ele fala que o Espírito Santo, né, é aquele que ia fazer com que nós nos lembrássemos das palavras do Senhor. Então, amados, esse estudo que a gente está fazendo hoje para você é pesquisa que a gente faz nas Sagradas Escrituras, com a supervisão do Espírito Santo, fazendo nós lembrar daquilo que a gente leu lá 10, 20, 30 anos atrás. Vai juntando as partes e então forma um todo. É assim que funciona. Então vamos entender aqui que a doutrina de Deus são conjunto de ensinamentos, ou seja, os ensinamentos a respeito do Criador, a respeito aí do que foi ensinado pelos profetas, a respeito dos sacrifícios, pelas coisas que apontavam para o Senhor Jesus, né, a respeito enfim, tudo com respeito à criação, são as doutrinas de Deus. E as doutrinas de Cristo são os ensinamentos a respeito dele. Quantas vezes ele falou, eu sou, né? Ele falava, eu não faço de mim mesmo, meu Pai que me enviou. E por aí por diante são os ensinos de Cristo. E depois os ensinos dos apóstolos, que nós vemos então a partir de Atos dos Apóstolos. Só que Atos dos Apóstolos tem o seguinte: o livro de Atos dos Apóstolos é como o próprio livro de Atos, o que eles fizeram, o que eles trabalharam, quem são eles, né? E ali nós vemos que no princípio, no começo ali de Atos dos Apóstolos,
eles ainda tinham um entendimento assim de que a igreja fosse espécie uma extensão do judaísmo. E como os judeus foram os primeiros a receber a mensagem do evangelho, eles aceitaram, compreenderam, mas eles queriam que se guardasse a lei, guardasse o sábado, que os homens se circuncidassem, em si que guardasse todos aqueles rituais que não era mais para a igreja. Depois no capítulo 15, veja que é bem avançado ali no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que as coisas foram, Deus foi trabalhando e mostrando para eles, ali o Espírito Santo mostrando para eles que a igreja era um povo separado, era um povo diferente, que o trato de Deus com a igreja era diferente do trato com Israel, que a igreja não era uma extensão de Israel. Então houve aquele concílio lá em Jerusalém, onde está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, que ali ficou decidido que os gentios que se convertessem não tinham que guardar aquelas coisas de que era guardado lá no judaísmo, lá para Israel, que era outras coisas que os gentios tinham de praticar na igreja de Cristo, então. Ok? Então vamos ver aqui, ler estes textos aqui, só para nós ter um fundamento bíblico. Tito, capítulo 2, versículo 10, veja-me, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornar em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então você veja que tem a doutrina de Deus. Aqui, segundo João capítulo 1, versículo 9, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Aqui, amado, veja bem que aqui é um conselho, um alerta que está dando para que ninguém ultrapasse a doutrina de Cristo. Amado, na igreja de Cristo não pode existir inovações, existir coisa, modernismo, criar alguma coisa além do que já foi. Como acontece, eu tive uma revelação, Deus me mostrou isso, tal, umas coisas que não estão de acordo com o que está escrito. A revelação completa está nas Escrituras. A revelação completa, o Senhor Jesus passou para nós, para a igreja através dos apóstolos, e encerrou. Não tem mais nada. Tudo que tinha de ser revelado está revelado nas Escrituras. O que acontece da revelação hoje é aquilo que já falamos anteriormente. Nós oramos, nós pedimos, Deus que conhece o nosso coração e vê que há sinceridade, que não é apenas curiosidade de saber, mas que é vontade de aprender para praticar de acordo com a vontade de Deus. O que acontece? O Espírito Santo vai nos levando lá onde nós já lemos tantas vezes, passamos por cima, não entendemos, de repente, pam, cai a ficha ali numa passagem que nós nem percebemos. Mas de repente nós lembramos de um texto lá e daquele texto o Espírito Santo nos leva lá em outro texto que entende, que encaixa com aquilo. Então a gente se maravilha. Então esse é a doutrina dos apóstolos. Não era uma nova revelação, né? É a doutrina de Cristo, mas diz que não devemos ultrapassar isso, amados. A revelação já está completa. O que nós não podemos é ser preguiçosos de estudar as Sagradas Escrituras. Mas sendo diligentes com o aprendizado das Escrituras, o Espírito Santo então nos dá a revelação, que não é uma nova revelação, é o que está revelado ali. E aí nós não podemos passar disso, não podemos inventar, fazer coisa, vou fazer campanha de oração para acontecer tal coisa. Não é assim, amado. As doutrinas bíblicas são diferentes. E encerrando aqui, as doutrinas dos apóstolos, é aqui que a igreja tem que estar, né, ligada na doutrina dos apóstolos.
porque veja que foi o que Jesus revelou a respeito da igreja. Está lá no livro de Efésios, desde o capítulo 1 ali fala a revelação que o apóstolo Paulo teve a respeito da igreja, que era um mistério que estava oculto desde antes da fundação do mundo. E foi revelado a ele, então a partir dele e os outros apóstolos veio a completa revelação para nós a respeito da igreja. O que é a igreja? Qual o procedimento da igreja? Qual o nosso procedimento na igreja, no corpo de Cristo? Então, todas essas revelações são as doutrinas. As doutrinas dos apóstolos praticamente começa no livro da carta aos Romanos. E vai, até Apocalipse. Então era isso que eu queria passar para vocês hoje, neste vídeo, né? A respeito das doutrinas. Então, aqui nós estudamos, veja que nós não falamos em outras coisas, falamos em doutrina de Deus. A doutrina de Deus que está embutida, englobada ali, né? Doutrina de Cristo e doutrina dos apóstolos. No próximo vídeo, se o Senhor nos permitir, nós vamos então comentar sobre a doutrina de homens. E depois sobre a doutrina de demônios para encerrar. Então por aqui nós ficamos, este vídeo de hoje, encerramos aqui. A minha gratidão a Deus, ao Pai, em nome do Senhor Jesus, e minha gratidão a vocês que acompanham a gente. Vamos estar sempre amados, dizendo a mesma coisa, vamos ser igreja de Cristo, não vamos ser aquela pessoa que eu penso desta maneira, outro pensa daquela maneira. Vamos pedir a Deus a direção sempre do Espírito Santo, para nós, aquilo que nós ouvimos, nós seguir o que é certo, o que é correto, o que vem de Deus, o que é a doutrina de verdade, para não misturar costumes, e daí acontecer como está a cristandade hoje toda dividida. Um diz que é A, outro diz que é Z. Um diz que é pedra, outro diz que é pau. Então, isso não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é um só e não há divisão. Cada membro faz a sua parte, né? Então, que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem todos na graça do Senhor Jesus, né? Vocês, a família de vocês. Orem por mim, para a minha família. E fiquem com Deus. E se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Portanto, até o próximo, então.